Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, seu canal Está Enchalada, e hoje eu vim mostrar para vocês 5 livros que me surpreenderam positivamente no ano de 2014. No ano de 2014 eu li vários livros, e esses livros aqui não são os melhores do ano, mas por pouquíssima coisa não chegou a ser os melhores. Eu dei em torno de 4 estrelas e meia para cada um dos livros, e são livros que eu recomendo bastante, e eu não queria não falar sobre esses livros ainda, porque eu acho que vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer, porque são livros realmente bons. Eu sei que muita gente deu 5 estrelas para esses livros aqui, e pra mim mesmo, como eu disse, foi por pouquíssima coisa, não dei 5 estrelas, mas eu tinha que falar sobre esses livros porque ele é muito bom, eles são muito bons, né? E eu acho que seria um pouco injusto falar só sobre os que eu mais gostei e não falar sobre esses, porque também gostei de certa forma. Então, pra começar, eu escolhi, gente, só pra constar aqui que foi muito difícil escolher esses 5. Eu tinha muitas opções, mas eu preferi escolher histórias que me tocaram de certa forma, que não foram os favoritos, mas me tocaram de certa forma, ok? Então, para começar, Cruzando Caminhos do Sol, do Corba Addison. Esse livro aqui, gente, quando eu comprei, eu confesso que comprei pelo preço, custou R$ 9,90, estava numa promoção. E eu comprei, a capa não é que chamou minha atenção, e eu deixei na estante e falei, um dia eu leio. Mas esse dia chegou. E eu me pergunto, por que eu demorei tanto para ler esse livro? Já que esse livro é muito, mas muito, muito bom. Vai contar a história de 2 garotas, são adolescentes, são indianas, e elas perderam a família num tsunami, perdeu todo mundo, os pais, a avó, todo mundo. E elas acabaram sendo vendidas. É uma história que fala sobre tráfico humano, envolve suspense, envolve drama, envolve romance. Tem um pouquinho de tudo, aventura, tem um pouquinho de tudo nesse livro. E eu recomendo demais, gente, recomendo demais. Eu li no mês de outubro, então se você tiver interesse em saber um pouquinho mais dessa história, leituras do mês de outubro, recomendadíssimo, não tem como não gostar desse livro, gente. Se você ler, pode ser que não seja o seu favorito, mas com certeza você vai gostar desse livro, porque ele é bom mesmo. Vale muito a pena, vale mesmo. Então tá aqui o primeiro livro recomendado que me surpreendeu esse ano. O segundo é A Linguagem das Flores, da Vanessa alguma coisa, esse sobrenome aqui que vocês estão vendo. Eu vi que a editora Arqueiro está relançando esse livro com uma capa diferente. Uma capa até que eu achei a capa bonita, eu vi no Scooby. E eu achei legal, porque esse livro aqui precisa ser mais divulgado, gente. Porque esse livro é muito, muito bom. Eu não sei por que eu não dei 5 estrelas, eu não tô lembrando direito o motivo. Mas é muito bom, gente. Vai contar a história da Vitória. A Vitória é uma órfã e ela entende um pouco de linguagem das flores, né? O título. Ela conhece o que cada flor tem um significado. E ela, quando ela completa a maioridade, ela deixa o orfanato e vai viver sua vida. E ela acaba indo trabalhar numa floricultura. Gente, essa história é simplesmente incrível. Incrível mesmo, é muito boa, muito boa. A autora, ela conseguiu mesclar o passado e presente da Vitória de uma forma assim que você não fica entediado, você consegue seguir o raciocínio. E só lendo mesmo para você saber dessa história e saber os acontecimentos, como é e sentir cada coisa. Então eu recomendo demais, é muito bom. Eu também falei dele nas leituras do mês de julho. Então se você tiver interesse em saber um pouquinho mais da história, passe lá no canal, Leituras do mês de julho, que você vai conhecer um pouco mais dessa história. E foi uma grata surpresa mesmo ter lido, porque eu sorteei na TBR. Eu nunca imaginei que esse livro fosse tão bom. Então tá recomendadíssimo, vale muito a pena ler este livro. O próximo livro também eu li, já falei sobre ele nas leituras do mês de outubro, que é A Lista de Brett. Gente, esse livro me surpreendeu muito. É um chiquilite, mas como eu disse no vídeo quando eu li, eu falei que tem uma história de um amadurecimento do personagem que foi marcante pra mim, porque eu não costumo ver muito isso em alguns livros. E esse aqui eu não esperava mesmo. Conta a história da Brett. Ela fez uma lista aos 14 anos, a mãe dela encontrou essa lista e quando a mãe faleceu, deixou no testamento que a Brett tinha que cumprir cada uma dessas listas, cada um item dessa lista, para poder ganhar a herança, receber a herança. E a busca desse personagem por cada item e para cumprir cada item faz dela uma pessoa... Antes era uma coisa assim que ela
fazia só para poder cumprir e receber a herança, mas a cada item que ela vai seguindo, ela vai se autodescobrindo. Gente, eu não vou falar muito não, porque é muito bom. Você tem que ler também para poder conhecer essa história. E é recomendadíssimo. A Lori Nelson Spillman, acho que é assim que fala o sobrenome dela, é a autora do livro. E eu quero ler mais coisas dessa autora. Eu não sei se tem algum outro livro publicado por ela, mas eu quero conhecer mais histórias feitas por essa autora. Vale muito a pena, recomendadíssimo. O próximo livro, eu fico triste, gente, porque eu não vejo quase ninguém falando sobre esse livro. Eu li por recomendação da Duda, do Book Addict. Eu acho que foi a melhor leitura dela do ano de 2013. Se não foi o melhor, está numa das melhores, eu não me recordo nesse momento. E eu lembro, esse livro aqui, As Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro D'Avenia. É o mesmo autor do Branca como Leite, Vermelha como Sangue. Eu não sei se dá pra mostrar a capa aqui. Eu já li os dois, mas esse aqui é sem dúvida o meu preferido. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu conversei com a Duda e falei com ela: Duda, eu preciso reler esse livro, porque eu não dei 5 estrelas para esse livro, mas eu sei que talvez seja por causa do momento que eu li. Eu li no momento que estava meio conturbado, meio agitado, e esse livro merece você ler num momento calmo, mais tranquilo, para você degustar as palavras do autor, as frases, porque ele tem uma linguagem meio poética. E eu pretendo reler mesmo. Eu acho que eu dei 4 estrelas, mas eu acho que esse livro merece um pouquinho mais. Ele conta a história da Marguerita. A Marguerita é uma garota que o pai dela um certo dia sai de casa e ela vai atrás desse pai, em busca do pai dela, tentar descobrir por que ele saiu. Ela vai atrás do pai dela, ela admira muito o pai dela. E é um YA, mas é um YA mais voltado para o drama. E a história se passa na Itália e eu pude sentir os caminhos que ela percorreu. É muito legal. E paralelo a essa história, tem a história do professor dela de literatura, e ele cita muitos livros clássicos que eu fiquei com vontade de ler. Então eu acho que vale muito a pena conhecer essa história. Muito bom esse livro. E esse título eu acho incrível. Coisas que Ninguém Sabe. Muito bom mesmo, recomendadíssimo. O último livro, esse livro me surpreendeu demais. Eu vi muita gente falando que é favoritado, que ama esse livro. Eu também gostei muito, porque eu não esperava gostar muito desse livro, que é O Jogador Número 1, do Ernest Cline. Esse livro, gente, é uma distopia. Eu falei que eu tenho gostado de distopia. Distopia não é o gênero que eu mais gosto, não é o meu gênero favorito, mas eu estou aprendendo a gostar mais de distopia. E esse livro aqui me fez sentir isso, porque vai contar a história do Wade. O Wade é um garoto que ele perdeu a mãe, o pai, ele mora com uma tia, e ele gosta muito de jogos, né, de videogame e tal. E ele acaba entrando numa aventura, num jogo, em busca de uma chave, de algo que ele pode receber em troca. Em troca não, ele pode receber um prêmio. O prêmio é a palavra correta para isso. E é uma aventura, assim, incrível, gente. E tem muitas coisas dos anos 80. O livro se passa em 2044, mas faz muita referência nos anos 80. Os anos 80, eu vivi os anos 80 a minha infância, então eu gosto muito dessa época. Fala sobre de músicas, jogos, muita coisa sobre essa época, e eu me identifiquei porque eu vivi um pouco dessa época. Então, eu recomendo demais, é uma história muito boa. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, eu acho que foi isso que eu dei. Mas é muito bom, gente. Também não tem como não gostar desse livro. Pode não ser o favorito, mas não tem como não gostar, é muito boa essa história. Então tá aqui, gente. Esse é o 5º livro que eu indico, que me surpreendeu mesmo. Então, pessoal, foram 5 livros que eu escolhi, que me surpreenderam esse ano. E eu indico demais esses livros porque são muito bons. É claro que tinham outros, como eu disse, mas eu tinha que escolher alguns e eu escolhi esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, compartilhe aqui comigo, escreva, deixe seus comentários. Quais foram os 5 livros também que te surpreenderam, né? Eu gostaria de saber, porque até serve como forma de indicação pra gente. Então, se você gostou desse vídeo, dê também o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo a todos e tchau!